Havendo quórum, presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto à Câmara para aprovação a ata da 6ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente. Não há expediente para leitura, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processo. Não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, auditores para comunicações e registros. Pela ordem. Pela ordem, conselheiro Pimentel. Não, conselheiro Abudib, desculpa. Obrigado. Senhor presidente, trago esta colenda da segunda Câmara, pleito formulado pelo senhor José Carlos de Almeida, protocolo eletrônico 51761, 2015-1, nos autos do processo TC 2197-2012, requerendo sustentação oral. Determino que seja o requerente notificado para que exerça o direito conferido pelo artigo 327 do Regimento Interno, na sessão plenária da segunda Câmara no dia 6 de maio. É só. Senhor presidente. Palavra o conselheiro Pimentel. Solicito inclusão em pauta do processo 2905-2015. Ok, incluído em pauta. Devolução dos processos com pedido de vista. Não há. Apreciação de medidas cautelares. Palavra conselheiro Pimentel. Não? É uma apresentação. Ok, obrigado, presidente. É uma representação, Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada, município de Vila Valério. Trata os presentes autos de representação com pedido de cautelar protocolizada nesta Corte de Contas em 27/2/2015 pela Sociedade Empresária Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada, questionando possíveis irregularidades do pregão presencial 03/2015 do município de Vila Valério, cujo objeto é o registro de preços de combustíveis para eventuais futuras contratações de empresas, para fornecimento de combustível com a utilização de sistema informatizado de gerenciamento de frotas para atender aos veículos da Prefeitura Municipal de Vila Valério, com data de realização designada para o dia 2/3/2015. Em síntese, alega o representante que a exigência constante do item 5º, credenciamento, subitem 8, a linha B do edital, que exigia a apresentação de cópia de declaração de informação econômico-fiscais da pessoa jurídica, e respectivo recibo de entrega em conformidade com balanço e a DRE, não encontra amparo na lei de licitações, além de ferir o princípio da isonomia, pois somente estaria sendo exigida das empresas que declarassem a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Ao final, requer a concessão de medida cautelar, determinando a suspensão do procedimento licitatório e, no mérito, requer a republicação do edital corrigido com divulgação de nova data para a realização do certame. Por meio de manifestação técnica preliminar 197/2015, o número de cautelar manifesta pela concessão da medida cautelar para a suspensão do certame na fase em que se encontra, por entender que a exigência realmente violou o princípio da isonomia, além do princípio da legalidade. Realmente, acerca da taxatividade do rol de documentos de habilitação, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 31 da Lei de Licitações contempla rol taxativo de exigência. Dessa forma, constata-se ter havido uma violação ao princípio da legalidade, pois exigido documento não previsto no rol do artigo 31 da Lei 866/93. Não obstante, a referida declaração somente foi exigida das empresas que firmaram declaração de enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, o que acaba por afrontar também o princípio da isonomia. Ressalte-se ainda o artigo 8 da Instrução Normativa 103/207 dispõe que a
comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial. Conclusão. Diante do exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei Complementar 621, acompanhando o entendimento da área técnica, voto pela concessão de medida cautelar para determinar a autoridade competente a imediata suspensão do procedimento administrativo referente ao pregão presencial 03/2015, na fase que se encontra. Notifique seu representante, nos termos do parágrafo 3º do regimento, para que se pronuncie no prazo de 10 dias, encaminhando cópia de representação e da manifestação técnica preliminar. Seja dada ciência ao representante da decisão aqui proferida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro Abudib. Acompanho. Também acompanho. Conselheiro Pimentel, relator o processo 2905/2015, representação. Conceder medida cautelar, notificação 10 dias da ciência. Passamos à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, senhoras e senhores, acordo TC 170/2015, processo TC 3622/2014, prestação de contas bimestral, sexto bimestre, meses 13 e 14 de 2013, da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, saneamento da omissão, arquivamento. Acórdão TC 171/2015, processo TC 3384/2013, prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, do Fundo Municipal de Saúde de Irupi. Contas regulares, quitação, arquivamento. É só. Cedo a palavra ao conselheiro Pimentel. Acordo TC 172/2015, processo TC 3445/2013, Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, prestação de contas anuais, exercício 2012. O responsável José Luiz Ribeiro, regular com ressalva, quitação, recomendação, arquivar. Acordo TC 133/2015, processo TC 5163/2010, apenso TC 3116/2010. Conduza, prestação de contas anual, exercício 2009. Responsável Davi Ribeiro Pimenta. Regular com ressalva, quitação para Davi Ribeiro Pimenta, quitação para Maria Estela, determinação arquivar. Acordo TC 174/2015, processo TC 1745/2014, Câmara Municipal de Atílio Vivago, exercício 2009-2012. Responsável Cláudio Bernardo Batista. Quitação arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Vou relatar o acórdão TC 175/2015. Processo TC 434/2013. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério de Alto Rio Novo. Prestação de contas bimestral, quinto bimestre do exercício 2012. Multa ao senhor Emerson Rocha de Oliveira. Passamos à fase do julgamento dos processos. Não, antes disso, quero pedir desculpa ao conselheiro João Luiz, tem um acordo para ele relatar. Acórdão TC 134/2015, processo TC 4400/2014. Jurisdicionado Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, prestação de contas bimestral, abertura, primeiro e segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. É só. Vamos passar ao julgamento dos processos em pauta. Palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, eu relato o processo 6728/2013,
é uma representação em face da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, exercício 2002, decorrente de apuração ocorrida no Tribunal de Contas da União acerca de aquisição de bem com superfaturamento, apurado um recurso municipal da ordem de R$ 3.092,91, equivalente a R$ 2.499,21 VRTE, de responsabilidade do senhor Orli Miguel dos Santos, prefeito à época, e o senhor Luiz Antônio Trevisan, da empresa Santa Maria Comércio e Representações. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, acompanhando ambos com base no artigo 57, inciso 4, artigo 84, 3, letra F, ambos a lei complementar 621, votando pela procedência da representação, pela conversão do feito em tomada de conta especial, julgando irregular, conforme artigo 57, 4 e artigo 84, 3, letra F, da lei complementar 621, condenando solidariamente o senhor Orli Miguel dos Santos, Luiz Antônio Trevisan, Sociedade Empresária Santa Maria Comércio e Representação Limitada, a ressarcir o município de Santa Teresa a quantia equivalente a R$ 2.499,21 VRTE e aplicação de multa de 500 VRTE para cada um nos termos do artigo 74 da Lei 621 e 386 do Regimento Interno. É como voto, não há divergência. O conselheiro Sérgio Abudib relatou o processo 6728-2013, uma representação Prefeitura Municipal de Santa Teresa. O resultado foi procedência a converter em tomada de conta especial, dano no valor de R$ 2.499,21 centavos de VRTS, irregularidade das contas do senhor Orli, do senhor Luiz Antônio, da Sociedade Empresária Santa Maria Comércio e Representação Limitada, ressarcimento solidário no valor de R$ 2.499,21 VRTE, multa de 500 VRTE da ciência. Palavra conselheiro José Antônio Pimentel. Processo 2694-2013, omissão de remessa, Câmara Municipal de Vila Valério, presidente Adair Grigoleto. Considerando as informações constantes do termo de verificação 08-2015, no qual ficou constatado que a quantia consignada pelo senhor Adair Grigoleto foi recolhida de acordo com o valor constante da certidão de dívida ativa 568/2014, voto pela quitação do senhor Adair Grigoleto. Após ter julgado, arquive-se. Processo 3719/2014, omissão na remessa, é o Prefeitura Municipal de Vila Valério, prefeito Luzmar Melk. Acompanha o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento do feito. Processo 5273/2014, omissão de remessa, Fundo Municipal de Saúde Domingo Martins, responsável Márcia Alvina Rocha Fernandes. Acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento do feito. Processo 5298, omissão de remessa, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha. Prefeito responsável, Henrique Zanotelli de Vargas. Acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento do feito. Processo 3338-2013, Fundo Municipal de Saúde de Piúma, prestação de contas anual. Os responsáveis Francine Marques de Castro e Alex Winglig Lucas, acompanhando o entendimento do corpo técnico ministerial deste Tribunal de Contas, voto no sentido de julgar regulares com ressalva a presente prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Piúma, referente ao exercício 2012,
sob a responsabilidade do senhor Alex Wingler Lucas, nos termos do artigo 84 e 86 da lei complementar, dando-se a devida equitação ao responsável. Voto também pelo amparo no artigo 86 da lei 621/2012, para que seja determinado ao atual responsável pelo Fundo de Saúde Piúma para que regularize os apontamentos descritos nos itens 2.2 da ICC 192/2014, divergência no saldo da conta de depósito entre o saldo final de 2011 e o inicial de 2012, divergência apurada no saldo patrimonial de 2012 e a conjustificada o saldo da conta da dívida flutuante, que seja objeto de monitoramento para o exercício aplicável à determinação feita ao gestor do fundo, com base nos artigos 194, 195, 466 do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos propostos pelo Ministério Público de Contas. Após tanto julgado, os autos arquivem-se. Processo 852/2015, uma denúncia de identidade preservada, acompanha o entendimento técnico ministerial, com fundamento no artigo 94 da lei complementar do regimento, voto pelo não conhecimento da denúncia, com o consequente arquivamento dos autos. Processo 12.201/2014, uma representação em fase da Prefeitura de Domingo Martins, pregão presencial número 086/2014. A revogação ou anulação da licitação, em não havendo concessão da medida cautelar, revela hipótese de perda superveniente do objeto dos moldes do artigo 307, parágrafo 6 do regimento. Nesse contexto, acompanhando o entendimento técnico ministerial, voto pela extinção dos autos sem análise de mérito. Arquive-se. Processo 3484/2013, representação em fase da Prefeitura Municipal de Soeretama, pregão presidencial 024/2013. Considerando as informações constantes do termo de verificação 009/2015 e 010/2015, nos quais ficou constatado que a quantia consignada foi recolhida de acordo com o valor constante da certidão da dívida ativa 4356/2014 e certidão de dívida ativa 4358/2014, voto com fundamento da resolução 460 pela quitação do senhor Ismael Nunes Loureiro e Wesley Santana Ferreira. Após ser julgado, arquive-se. Processo 8574/2014, Câmara Municipal de Guaçuí, responsável Wagner Dufray Souza, acompanhando o entendimento técnico do Ministério Público, voto pelo saneamento da omissão e posterior arquivamento. Por fim, processo 4982/2011, serviço autônomo de água e esgoto do município de Tarana, tomada de contas especiais, exercício 2010. O responsável é Dés José da Silva. Diante dos fatos, acompanho o entendimento técnico ministerial para julgar com base no artigo 84 da Lei 2621, irregular as contas, ora analisadas sob a responsabilidade do senhor Edésio José da Silva em decorrência da irregularidade de desvio de finalidade e ausência de liquidação da despesa dos gastos sai de Itarana, aplicando-lhe, nos termos do artigo 96 da lei vigente à época dos fatos, a multa equivalente a 500 VRTF, fixando o prazo de 30 dias a contar da ciência para que comprove perante o tribunal o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Estadual, ao qual deverá ser atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na formalização em vigor, caso o pagamento ocorra após o vencimento. Voto ainda pela condenação responsável e ressarcimento do valor de equivalente de 3.415,78 VRTE. Cientifique-se após ter julgado, arquive-se. Pronto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. O conselheiro Zé Antônio Pimentel relatou os seguintes processos. Processo 5298/2014. Saneamento da omissão, arquivar. Processo 3338/2013. Regulares com ressalva, com quitação ao responsável, determinação, arquivar. Processo 852/2015. Não conhecimento, arquivar. Processo 2694/2013. Quitação, arquivar. Processo 3719/2014, saneamento da omissão, arquivar.
Processo 12.201/2014. Reconhecer a perda superveniente do objeto impugnado, extinguir processo sem julgamento de mérito da ciência e arquivar. Processo 3484/2013. Quitação, arquivar. Processo 8574/2014. Saneamento da omissão, arquivar. Processo 4982/2011. Irregular ressarcimento de 3.415,78 VRTS, multa de 500 VRTE, da ciência, arquivar. Passa a relatar os seguintes processos. Processo 2684, 2013. Trata os autos de omissão no encaminhamento da prestação de conta relativa ao 6º bimestre 2012 pela Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade da senhora Maria Emanuela Alves Pedroso. Acompanhando a área técnica, tendo em vista que o gestor não atendeu à legislação que o obriga a prestar conta de dos recursos públicos que administra, voto pela imposição de multa no valor de R$3.000 ao gestor, com base no artigo 1º, inciso 32 e 135. E 9º da Lei Complementar número 621/2012. Vota ainda pela citação do atual gestor, para que no prazo de 30 dias improrrogáveis encaminhe a esse Tribunal de Contas a prestação de contas relativa ao 6º bimestre 2012, sob pena de cominação de multa, nos termos do artigo 1º, inciso 32 e 135. 9º da Lei Complementar 621/2012. Perdão. Lei Complementar 621/2012. Processo 3594/2014. Auto de omissão no encaminhamento de prestação de contas referentes aos meses 13 e 14 de 2013 e 6º bimestre Prefeitura Municipal de Apiacá. Responsabilidade Humberto Alves de Souza. Atendido o disposto no artigo 428, inciso 8, letra E da Resolução TC 261/2013, acolho o posicionamento da área técnica e do Parquê Especial de Contas. Voto pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que a omissão foi sanada. Processo 3705/2014. Trata os autos de omissão no encaminhamento de prestação de contas relativa aos meses 13 e 14 de 2013, Fundo Municipal de Saúde Rio Bananal, sob responsabilidade da senhora Heloísa Helena Grace. Tendido o disposto no artigo 428, inciso 8, letra E, Resolução TC 261/2013, acolho o posicionamento da área técnica do Parquê Especial de Contas. Voto pelo arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que a omissão foi sanada. Processo 5607/2011. Trata os presentes autos do Plano de Auditoria Ordinária, número 45/2010, com o fito de averiguar regularidade e legalidade dos atos relativos obras e serviços de engenharia realizados pela Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã no exercício 2009, na MTP 635/2014, o NEL aduziu que, em razão do acúmulo de tarefa, 109 fiscalizações não foram executadas, todas referentes a exercícios remotos. Ademais, acrescentou que a tomada desse procedimento, após tanto tempo decorrido, não se mostraria eficaz, motivo pela qual propõe que as auditorias sejam dispensadas com o consequente arquivamento dos processos.
Nesse contexto, considerando que não há relatório de auditoria nem indício de irregularidade a serem apurados, bem como diante da necessidade de priorizar a fiscalização de fatos mais recentes, entendo que existem razões suficientes para o cancelamento da presente auditoria. Ante o exposto, acolho o posicionamento da área técnica e do Parquê Especial de Contas e voto pelo cancelamento do presente plano de auditoria, pelo arquivamento dos autos, conforme preconizado no artigo 97, parágrafo 6º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O processo 2923, 2013, a pedido de defesa oral. Quanto a esse presente interessado no processo 2923/2013, representação em face da Prefeitura Municipal de Batiba, responsáveis José Alcuri de Oliveira, Leonardo Davi Alexandrino de Carvalho, Tiago Moreno Faria e Marcelo Leite da Silva, ou seu advogado Giovanni Sanglard, Hermesdorf. Não se encontra, senhor presidente. Desculpa. Se encontra, senhor presidente. Ok, vamos passar. Antes de Vossa Senhoria usar a palavra, vou fazer um relatório dos autos. Trata-se de expediente encaminhado por COP Serrana, Cooperativa de Transporte Sul, Serrana Capixaba, que são ventiladas possíveis irregularidades ocorridas no pregão presencial 001/2013 pela Prefeitura Municipal de Batiba. Os documentos protocolados pelo representante foram submetidos à apreciação da unidade técnica competente, que se manifestou pelo recebimento do feito como denúncia e pela apuração dos fatos, no que foi acompanhado por esse relator. No entanto, recebi o processo como representação. Analisando toda a documentação acostada aos autos, pela representante e pelo prefeito, a unidade técnica elaborou a MTP 254/2013, na qual expõe os exames procedidos, bem como os indícios de irregularidade identificados. Devidamente citados, os responsáveis apresentaram tempestivas razões. Assim, os autos foram encaminhados ao NEC, que elaborou o ITC 6785/2013. Seguindo-se o trâmite regimental, os autos foram enviados ao representante do MP de Contas, que lançou seu parecer às folhas 976-981. Assim, em 29/1/2015, vieram os autos. Este gabinete é o breve relatório. Com a palavra a Vossa Senhoria. Presidente, inicialmente, excelentíssimo senhor conselheiro Sérgio Manuel Borges, a quem cumprimento e estendo os demais conselheiros, eminente membro do Parquê, ilustres serventuários e demais jurisdicionados aqui presentes. Inicialmente, agradeço e externo a honra de estar aqui, fazendo essa sustentação oral perante julgadores tão experimentados, que vêm conduzindo os trabalhos nessa casa de forma sempre ética e cordial. Meu ótimo dia a vocês. Pretende a sustentação oral analisar inicialmente, fazer um breve resumo sobre a representação, para depois analisar os pontos, pontualmente, cada irregularidade apontada no ITC e, por fim, realizar nossos requerimentos. Pois bem, trata-se de pregão presencial para registro de preço realizado pela Prefeitura Municipal de Batiba, interior do Estado, Espírito Santo. Com a realização do registro de preço, o segundo colocado, a empresa COP Serrana, inresignada com a sua colocação, representou junto a essa corte e impetrou mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça, alegando supostas irregularidades na tramitação do processo. Uma breve análise, eu gostaria de primeiro ressaltar que a presente licitação ela teve uma economia para o município na ordem de mais de R$350 mil. Essa foi a economia apurada com essa presente licitação, com relação aos contratos anteriores realizados até então pela municipalidade. Além disso,
junto ao Tribunal de Justiça do Estado, foi deferida uma liminar, onde suspenderia, em tese, pelo juízo de primeiro grau, a licitação. Contudo, essa liminar ela foi cassada pelo Tribunal de Justiça do Estado, onde apontou que não existia qualquer irregularidade no processo. Muito pelo contrário, o Tribunal de Justiça disse que a empresa, que prestou o serviço ganhadora da licitação estava totalmente apta a realizar este serviço, cassando em decisão monocrática e depois através do órgão colegiado a decisão de piso. Inclusive advertiu ao juiz que tal decisão, tal liminar não teria sido cassada se tivesse ouvido a parte, porque apresentou todos os documentos necessários à habilitação da empresa. Bom, vamos analisar os indícios de irregularidade apresentados pelo ITC. O primeiro ponto que a norma técnica diz é flexibilização de norma regulamentar de trânsito, dispondo sobre segurança no transporte de escolares, alteração de cláusula após emissão do parecer do procurador jurídico e do controle interno. Inicialmente não houve alteração de cláusula após o parecer. Se verificado o processo administrativo interno, vai ser visto lá que esta cláusula aqui que está sendo questionada, que seria a limitação do número uma limitação imposta para a necessidade de monitores escolares dentro dos coletivos. O que ocorreu? A minuta do edital, ela dizia que só haveria necessidade de apresentação de monitores escolares para os veículos com mais de 15 passageiros. Isso estava na minuta que foi apreciada pela Procuradoria-Geral e pelo controle interno. Ok. Além disso, essa irregularidade, em tese apontada, teria ofendido a uma instrução de serviço, na realidade não seria uma instrução normativa, uma instrução de serviço do DETRAN, tombada sob o número 18 de 2010. Bom, a defesa informou que as linhas que realizam o transporte de estudantes, né, entre o primeiro e o sexto ano, que seriam aqueles inseridos nessa instrução de serviço 18 de 2010, estariam contempladas, porque todas essas linhas possuem mais de 15 passageiros, e por isso que houve essa limitação, porque os monitores escolares estariam dentro dessas linhas e atenderia plenamente. Aqui eu peço vênia para ler uma citação da instrução normativa. Pelo que não há provas de obediência, folhas 935 dos autos. Pelo que não há provas de obediência à imposição legal de manutenção de monitor em veículo que transporte alunos do primeiro ao sexto ano, independente da quantidade de estudantes transportados. Bom, não há necessidade de fazer prova dessa daqui. Há necessidade de que se prove a irregularidade. Mas, enfim, vamos analisar a instrução normativa 018 de 2010. Por que isso? Porque inexiste legalidade nessa instrução normativa. O Código de Trânsito Brasileiro não confere ao DETRAN poder e competência para instituir requisitos para o transporte escolar. O que o DETRAN pode fazer é normatizar algumas questões dentro daquilo que foi lhe dado como competência. Os requisitos para a prestação de serviço de transporte escolar estão incertos no artigo 136 do CTB, e nele não traz monitores escolares. Há a preocupação na instituição de monitores escolares, tendo em vista a necessidade de preservação da segurança das crianças, o que foi atendido com essa disposição no edital. Contudo, dizer que é legal a imposição e que deveria ser obedecido pelo município a contratação de monitores, beirou absurdo, excelência. Porque essa instrução normativa não pode estabelecer requisitos novos, não pode estabelecer obrigações à prefeitura. Para se ter uma ideia, o Congresso Nacional está instituindo lei existe projeto em tramitação para que haja a necessidade de contratação de monitores escolares. Se verificarmos alguns municípios
instituem legislações para obrigatoriedade de monitores escolares, o que é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Agora, a instrução normativa exigir esse tipo de situação, não podemos admitir isso. Até porque essa própria instrução normativa já foi revogada. Se hoje ela já exige que sejam a partir do 9º ano de idade. Ou seja, a cada ano entra diretor ou sai diretor, e aí nós vamos buscar ao bel prazer daqueles diretores que estão lá no Detran e ao entendimento desse. Por mais que entendemos que seja necessário, né, não há obrigatoriedade aqui, razão pela qual a defesa requer que seja afastada essa irregularidade. O segundo ponto apontado pela norma técnica diz respeito ao não atendimento e aí as supostas irregularidades de habilitação da requerente. Né? Essa concessão, ele entende que houve uma concessão indevida no prazo de 15 dias para que o vencedor do certame providenciasse o pleno atendimento das exigências do CTB. Com a máxima vênia, essa irregularidade também não merece prosperar, uma vez que há uma discussão aqui sobre quando deveria ser apresentado essa documentação. Se seria na habilitação, se seria na assinatura do contrato, quando que deveria ser apresentado esses documentos necessários aqui para o efetivo exercício. Ainda que essa discussão tenha transcendido e também exista na jurisprudência, vemos que o que ocorre é o seguinte: na realidade não houve concessão indevida de 15 dias, e a melhor interpretação seria que essa documentação fosse exigida na prestação do serviço. Trata-se de pregão de registro de preço para execução de um serviço. Ou seja, na hora da execução do serviço, até porque essa documentação ela tem prazo de validade exíguo de 6 meses, então a cada 6 meses tem que ser renovado. Então, no dia da execução do serviço, quando for dado a ordem de serviço, é que deve ser exigido a documentação e a prova da aptidão. Senão, estaríamos, inclusive, praticando uma vedação da própria lei de licitação, que seria a exigência de propriedade e localização prévia do bem. Então, essa irregularidade não merece prosperar. Né? Por fim, teria também uma irregularidade de não atendimento das exigências editalistas pela vencedora, não desclassificação. O próprio ITC aqui, depois vem dizer assim: tais exigências, como se infere, foram atendidas pela vencedora do certame, razão pela qual se opina pelo afastamento da irregularidade. Ou seja, né, o não atendimento das exigências editalícias não foram realmente foram realmente atendidos pela empresa. Então não merece prosperar e nem merece ser termos novas discussões sobre isso. O último item aqui seria a ausência dos termos de autorização dos veículos junto ao Detran. Pois bem, o artigo 136, salvo me engano, do Código de Trânsito Brasileiro, 136 e 137, ele fala que quando a empresa realizar o registro junto ao Detran, será emitido um certificado de autorização, um termo de autorização para prestação do serviço escolar que deverá estar dentro dos veículos. Bom, a autorização ela fica a cargo do Detran, e essa autorização ela será expedida na conformidade como for regulamentado pelo Detran. E aí sim, o Código de Trânsito dá competência e possibilidade do Detran dispor de como será feito essa questão. Não instituindo novas obrigações, não instituindo novos requisitos, mas apenas dispondo sobre o que a lei ali permite. Com relação a isso, é importante colacionar o seguinte: o artigo 12 da Instrução de Serviço 018/2010, que trata sobre o tema, ele fala que após a homologação do pedido de credenciamento e a coordenação de transporte escolar, inserirá os dados no sistema e expedirá o termo. Como se verifica nos autos,
Os dados dos veículos já estavam no dia 15 de fevereiro, quando foi emitida a ordem de serviço, e ainda quando assinou o contrato, né? E quando foi apresentada a documentação, já estavam nos autos e já estavam no sistema do Detran. Então não podemos dizer que houve irregularidade aí. O que não havia ainda os termos ainda realmente não haviam chegos, o Detran ainda não tinha expedido até aquela data. A questão central aqui, o cerne da questão, é a gente verificar duas questões. Esses termos, eles têm validades, como já foi dito, exíguas de 6 meses. Ou seja, espera-se que o Detran tenha uma agilidade em expedir esses termos de autorização, uma vez que a cada 6 meses vão ter que renovar todos esses termos. Não se pode esperar que esses termos demorem muito tempo. Há um exemplo do caso aqui, 2 meses, tendo em vista que o processo, o pedido de expedição desses termos se deu através do processo 605.997.40 no Detran, que foi protocolado em 13 de dezembro de 2012. Ou seja, até 15 de fevereiro de 2012, que foi a data da ordem de serviço, os termos não haviam chego para a empresa, não haviam sido entregues. Mais ainda, o artigo 13 da própria instrução de serviço fala num prazo de 30 dias que deveria ser nos autos. Mas o fator principal aqui com relação a esse termo está no artigo 77 da instrução de serviço. Por quê? Não foi observado o artigo 77. O artigo 77 diz que fica autorizado nos municípios interioranos e de difícil acesso o transporte escolar em caráter eventual e a título precário, devidamente vistoriado pelas empresas credenciadas junto ao Detran. Então, basta nos municípios interioranos que os veículos estejam devidamente credenciados junto ao Detran. Ou seja, basta apenas que tenham sido realizadas as vistorias a cada 6 meses, de forma precária, enquanto não se chegue, né, os devidos termos autorizativos. Isso porque, é óbvio, a dificuldade de comunicação do Detran com os municípios do interior. Então, por essa forma, ele dispensa determinadas irregularidades. A própria instrução de serviço dispensa esse termo devido a essa situação. Por fim, excelências, verifica-se que não há, na realidade, nenhuma irregularidade. A mera resignação da empresa que perdeu a licitação, e diga-se de passagem com os valores bem vultuosos, né, a expressividade da economia para o município. Demonstra-se na realidade que ocorreu aqui o espírito da lei de licitação. Houve a melhor contratação com o melhor preço para o município e para os jurisdicionados. Por fim, requer a defesa que seja acolhidos aqui os argumentos e seja julgado improcedente a reclamação. Obrigado. Eu determino a juntada das notas taquigráficas e documentos aos autos, encaminhar a técnica para apreciá-la. Processo seguinte, 299-2999-2015. Relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Irupi, relativo ao terceiro quadrimestre de 2014. Responsável, Carlos Henrique Emerick Storck. Fase da verificação da ultrapassagem dos limites para alerta relativo ao terceiro quadrimestre, nos termos da legislação pertinente, voto pela emissão de parecer de alerta. Processo 3001-2015, relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, segundo semestre de 2014. Também foi verificada a ultrapassagem dos limites legais relativa ao segundo semestre de 2014. Eu voto pela emissão de parecer de alerta. Conselheiro Sérgio Borges relatou os seguintes processos. 2684/2013. Multa R$3.000, citação 30 dias.
Processo 3594-2014, saneamento da omissão, arquivar. 3705-2014, saneamento da omissão, arquivar. 5607-2011, arquivar. 2923-2013, sustentação oral realizada, juntar notas técnicas, encaminhar a SEGEX. 2999-2015, alerta. E 3001-2015, parecer de alerta. Concedo a palavra ao conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos. Omissão de remessa, prestação de contas bimestral, meses 13 e 14 de 2013, do Instituto de Previdência dos Servidores de Mimoso do Sul, responsável Ângelo Sérgio Rodrigues Reis, arquivar. Os processos a seguir tratam-se de admissões na Prefeitura Municipal de Vila Velha, todos com proposta de voto pelo registro. Interessados: Anita Bueno de Camargo, José Renato Gomes Vieira, Ana Lise Benini de Andrade, Raquel Ambrósio Monteiro, Vanderleia Bongart, Celi Rangel Nogueira, Cíntia Silva Gonçalves, José Pereira Evangelista, Gessimari da Conceição Malavase, Neida Silveira das Neves, Vera Lúcia Lopes de Menezes, Silma Lima Ferreira, Mirna Danusa Gomes da Fonseca, Lícia Souza Traze Barbosa, Osana de Oliveira Goldner, Luciene Ribeiro de Oliveira, Rosilene Alves Pinto, Fabiola Vasconcelos Pata Sampaio, Mara Marlene Gelvel, Valéria Salles Freire, Wagner Lúcia Quintino Ataíde, Shirley Diniz Trabac, Renata Lourdes de Souza Costa Silva, Marcelo Rodrigues Vereno, José Gomes de Oliveira Filho, Carlos Pestana Bezerra, Cássio Giovanni Almanca, Catiane Suave, Neuza Pupim Alves, Marinete Cândida de Oliveira, Valéria Gonçalves Coelho, Janete Santos Silva, Luiz Cláudio Pontes Marvila, Dalza das Mercês Batista, Nicéia de Souza Martins, Márcia Geni Lorete Smith, Geisa de Jesus Sales, Kelly Maria Loureiro Godinho, Everaldo Simões de Souza, Mariângela Lima de Almeida, Gilcilene Pontes de Jesus, Letícia Terra Werner e Raquel Couto Machado Moreira. Os processos seguintes são processos de aposentadorias concedidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todos com proposta de voto pelo registro. Interessados: Sandra Maria Ribeiro de Souza Moura, Andréia Gonçalves Nascimento, Lucinéia Aparecida Cobre Muniz da Silva, Dirlan Amaral, Neide Feliciano da Silva, Alfredinho Helmer, Janice Silva Tavares, Benedito Gregório do Nascimento, Maurício Morandi, Maria Alda Belumati, Cláudia Márcia Abreu Machado Dardengo, Marco Antônio Batista Silva, Luciene Vieira de Vargas e Maria Madalena Pereira dos Santos. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Rio Novo do Sul, aposentadoria de Valdir Alves Matias, proposta de voto pelo registro. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Anchieta, aposentadoria de Dalmi Carone Assad, proposta pelo registro. No Instituto de Previdência do Servidor do município de São Gabriel da Palha, aposentadoria de Savina Gomes de Oliveira, proposta pelo registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Linhares, aposentadoria de Osiel Ferreira dos Santos, proposta pelo registro. Ainda no Instituto de Previdência dos Servidores de Linhares, aposentadoria de Gilberto Rangel de Lima, proposta pelo registro.
No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, aposentadoria Maria da Penha Melo Guimarães, proposta pelo registro. Os processos a seguir tratam-se de pensões do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, interessado Gabriela Piccoli Rangel e outro, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, são pensões com proposta pelo registro. Interessados Alípio Mielke, Armilene Terles Verfluit e, por fim, do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, pensão interessada Tereza de Freitas Barcelo, proposta pelo registro. É só, presidente. Conselheiro João Luiz Lovati relatou o processo 3669-2014, arquivamento. Os demais proclamam o resultado na forma relatada pelo conselheiro. Antes de encerrar a sessão, eu quero dividir com vocês um momento de tensão, mas de alegria que eu estou passando, porque a minha neta está a caminho. Né? Meu filho passou um WhatsApp lá de São Paulo. É isso. Agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, ser realizada no dia 25 de março, quarta-feira, às 9 horas. Está encerrada a sessão.